vamos lá aqui, ó. O seguinte. Eu tenho um relato. Primeiro relato que eu não tenho nesse aparelho um Moto G8 XT 2045-1, se não me falha a memória. Acho que esse seria o modelo desse aparelho aqui. E sim, seria esse o modelo. Relato que eu não tenho backlight, não tenho imagem, logo eu me vou por falhas de alimentação. Por que, Donis? Porque se eu tenho uma falha de imagem e de backlight ao mesmo tempo, eu vou ter uma falha em alguém que controla essas duas coisas. E quem controla tanto imagem quanto backlight? A alimentação. Agora, se o relato é que eu tenho uma falha de imagem, isso me diz que eu tenho iluminação nesse aparelho, porém eu não tenho imagem. Aí eu iria por malhas MIP, malhas de barramento de dados digitais de alta velocidade. Esse seria o caminho. Porém, se eu vou por diagnósticos que o aparelho não me tem backlight, porém tenho imagem, eu não mexo em malhas MIP, e aí eu vou seguir diagnóstico por malhas de LED, catodo e anodo, malhas de backlight responsáveis por alimentação do aparelho. Nessa configuração desse aparelho Moto G8, a gente tem aqui como que o conector J2701. Nesse conector aqui é o conector da nossa frontal. E aqui, logo abaixo, a gente pode ver que temos resistências com filtros. Esses filtros me dizem malhas EMI, malhas MIP, filtros como que fosse EMI. Então, por essas malhas eu teria imagem. Isso eu já sei por experiência, mas quem vai me garantir isso é o próprio esquema elétrico. E aqui está, o esquema elétrico me diz que por aqui eu teria o pino 21 e aqui o 40, aqui em cima o 40, certo? Vamos entender isso daqui, senhores. Vamos entender isto. O esquema elétrico me diz que por aqui eu tenho o pino 21. Por aqui eu tenho o pino de número 40, certo, senhores? Então, se eu tenho 40 aqui e aqui 21, isso me diz que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Essa seria a contagem. Ok, entendendo isso, senhores, a gente já consegue partir para o próximo passo, né? Que seria ele aqui. Então vamos lá. Aqui no pino 1 me diz GND, no pino 2 me diz MIP, pino 3 MIP, pino 4 GND, e assim sempre que eu tenho duas MIP eu tenho um GND. Então MIP, MIP terra, 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 e daí aqui eu vou ter outras malhas. Nesse aparelho, senhores, eu não tinha falha ou só de backlight ou só de imagem, eu tinha uma falha de ambos. Então aqui no esquema elétrico me diz, aqui no esquemático me diz LCD TP conector. Então aqui me diz conector do display de cristal líquido, senhores. Então realmente estou diante do meu FPC da frontal. O que eu devo fazer aqui, senhores? Iniciar procedimento de condução reversa em todos os pinos, medir tudo que posso. E nesse aparelho a gente fez as seguintes medições, fez todas as medições: pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 1 GND, pino 2 e 3, já sabemos que são MIP, malhas MIP, malhas de barramento de dados digitais. Se eu seguir essas malhas, senhores, vão me levar até uma resistência.
ou o filtro MI, depende da configuração do aparelho. Em aparelhos mais antigos não me levam a local nenhum a não ser processador, mas por esses aparelhos me levam a um resistor, e depois do resistor essas malhas vão seguir para CPU. Na realidade, segue para dentro de GPU. Porém, senhores, essas malhas, como podem ver, passam antes por um outro CI, por um outro integrado, que seria responsável por fazer como que um barramento. Porém, senhores, esse componente, vamos vê-lo aqui. Vamos apagar esse E que está me atrapalhando. E aqui está o 502, senhores. Realmente, como eu disse, quem seria o 502? E aqui está. Por essa configuração, aqui, ó, temos então GPU. Ah, tem então GPU. Beleza. E deixa eu pôr o E para mim voltar lá. Tá, então aqui estou diante de uma GPU. O que seria uma GPU? E como podem ver, eu tenho MIP na câmera de 8 megapixels, né, na front cam ou na câmera frontal, na rear cam, câmera traseira de 8 megapixels, e na rear cam e microfone na rear de 8 megapixels. Então eu tenho todas essas malhas MIPS. Essas malhas MIPS estão ligadas à GPU, e essa GPU está dentro, propriamente dito, de CPU. O que é GPU, Donis? Unidade de processamento gráfico. Por essas malhas, como podem ver, senhores, MIP, DSI, TLK-N, por essas malhas de barramento de dados digitais de alta velocidade, trafegam exatamente isso, dados digitais em altíssima velocidade, como podem ver, DSIO, dados digitais de entrada e saída, como podem reparar no esquema elétrico. E por essas malhas, o que acontece, senhores? Nessas malhas aqui, a GPU pega todo o gráfico, extrai o gráfico da memória, tá? O gráfico que a memória tem instalado, o software que tem na memória, e daí traz isso à tela através das malhas MIP, tá? Então, se eu tenho um celular com uma logo da LG, vai me trazer a logo da LG na tela. Se é da Samsung, vai me trazer a logo da Samsung. Se é um Apple, vai me trazer a maçã na tela assim que eu pulsar a chave Power. Por esse caminho é que me traz todas as imagens. Mas, como eu disse aos senhores, a gente não tinha uma falha de imagem. Só estou mostrando para que fique bem claro o que é o que. Vamos voltar para o nosso conector. E aqui, então, como achar a falha e identificar? Primeiro, condição reversa no pino 1. Tem que dar GND no pino 2 e no pino 3. Como eu já disse, são malhas MIP e andam de mãos dadas. O que uma der de valor, as outras têm que estar igual. Então, se uma deu 350, a outra tem que dar 350, 350, 350, 350, 350. Todas têm que dar 350. Agora, se todas dá 350, aí você vem medir essa aqui, tá lá com 120, opa, tá errado, não pode. Se dá tudo 350, essa aqui dá 300, tá errado, não pode, é 350, 350. Se vem aqui 351, aí tudo bem, só tudo bem. Mas 360 já tá errado, alguma coisa tá errada. Pode até tá funcionando, mas vai falhar logo. Então, mediu as MIP, todas as MIP 350. Aqui nessa LCD cabe conector. Não faço ideia do que significa essa sigla aqui. Porém, eu já sei que por essa malha eu vou ter uma medida um pouco diferente. Por que, Donis? Porque aqui nessa malha, se vocês entenderem, eu tenho uma resistência de 1K ohm, certo? Então, se eu tenho uma resistência de 1K ohm, ao medir nesse pino, o meu valor em condição reversa vai se alterar. Só um momento, senhores. A sigla tá CABC, a sigla lá. Tá faltando uma alimentação 2.8 que vem lá do PMIC. Essa alimentação ela é uma alimentação
Faz com que volte para a tela e volte. Ó, essa tela, essa malha é como se fosse uma malha de enable, tá? Aqui trafega 2.8 volts, se não tiver muito enganado. WLED cabe, realmente. Então, medindo meu pino, como eu tenho uma resistência de 1K ohm, como podem ver, senhores, 1K ohm. Então, na resistência R2707, tá? Nesse pino 17, aqui eu teria em torno de 1600 mV de condição reversa, porque eu tenho uma resistência de 2707 e ela é de 1K ohm. O que eu vou fazer, dono? Vou achar a R2707, vou ver onde ela está. Ela está aqui e daí vou medir de um lado dela, aqui. Então eu vou vir aqui, R2707, e vou vir aqui e vou medir de um lado dela. De um lado deu 1600, do outro lado tem que dar entre 350 e 650 mV. Do lado aqui tem que dar esse valor, beleza? Já que entendemos isso, vamos prosseguir, certo? Então beleza, entendemos isso. Pronto, agora, senhores, no 18 tem que ter um valor normal entre 350 e 650. A mesma coisa se repete na LCD Reset N com, né? Display de cristal líquido reset negativo do conector. Aqui na R2703 eu tenho também uma resistência de 1K ohm, logo essa resistência é alta, e quando eu medir no pino 19 do meu conector FPC, vai me dar um valor de 1600 mV, e eu vou achar que essa malha está quase rompida, porém eu teria que verificar do outro lado da resistência, assim como eu fiz com a malha de baixo. Ok, no nosso aparelho tudo isso estava normal, e agora, senhores, eu vou vir para outro lado da placa, do outro lado do FPC, e aqui no pino 22 é minha malha de LCD VSP ou display de cristal líquido, tensão. Toda vez que eu falar V no esquema elétrico eu estou falando de tensão, quando eu falar S eu estou falando de switch, switcheio, chaveamento, ligação. Então, display de cristal líquido, tensão de chaveamento positiva. Então aqui é uma tensão de chaveamento positiva, mais ou menos 5 volts por aqui. O esquema não me fala, isso eu suponho por experiência, mas aqui pode ser 20 volts também. Mas na maioria dos casos 5 volts e menos 5 volts aqui nessa de baixo que é negativa. Como pode ver, negativa, positiva. Nessa aqui eu teria que ter o valor em condição reversa, normal, de 350 a 650 mV. E eu venho medir no pino 22, se cumpre, ok? Agora muita atenção, senhores, muita atenção. Muita atenção. Por quê? Senhores, como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se faz o teste de queda de tensão em milivolts? O teste de queda de tensão em milivolts, a gente tem aqui um multímetro, certo? Na escala de diodo, como é que eu vou desenhar um diodo aqui? O multímetro na escala de diodo, a ponta vermelha vai no GND do aparelho, a ponta preta vai lá no componente que queremos buscar a medição, certo? Assim teríamos então a medição de queda de tensão, certo, senhores? Porém, nessa malha aqui, vejam, senhores, vejam que o nome dessa malha me diz LCD, display de cristal líquido, tensão de chaveamento negativo. Então, se essa malha é uma malha negativa, eu preciso fazer o contrário com o meu multímetro. A ponta vermelha do meu multímetro é que vai aqui na malha.
E a ponta preta eu vou aterrar no GND, como se eu estivesse fazendo uma aferição normal. Para mim não ter erro na leitura, então beleza. E quando eu faço isso, senhores, que eu venho aqui no pino 23, que eu vou buscar o valor da condição reversa, lembrando que é uma malha negativa, e nessa malha negativa eu estou colocando a minha ponta preta no GND e a ponta vermelha lá no pino 23, eu tenho um valor de 0. Eu tenho um valor de 0 e 0 me significa curto. E eu já sei que tudo que me leva para baixo é 0. O valor da condição reversa era para ser 350. Eu tenho 0. Alterou para baixo. Se altera para baixo, curta ou fuga. Se é curta ou fuga, componentes em paralelo. Componentes em série não coloca a malha em curto. Por mais que eles vão bipar. Se a malha está em curto, todo componente na malha vai bipar. Porém, se ele está em série, nem toque nele. Ele jamais vai colocar a malha em curto. Nessa malha, senhores, eu tenho aqui um primeiro componente em paralelo, que seria um diodo. E nessa placa é NC, ou seja, esse diodo não poderia causar problema algum, até porque ele não existe na placa. O próximo componente que eu teria um capacitor C2706. Ele poderia dar problema? Claro que poderia. O próximo componente é o C2741. Ele poderia? Também poderia, está em paralelo. O próximo componente que eu tenho, vamos seguir essa malha para descobrir. O próximo componente que eu tenho é uma bobina. Pode ser ela o causador do curto? Claro que não. Ela está em série, tá vendo que ela não tem ligação com o GND? Eu tenho um capacitor C1911, pode ser ele? Pode ser, tá em paralelo. E eu tenho aqui um circuito integrado independente de quem seja. É um octa DC-DC aparentemente. Pega uma tensão primária, VPH PWR, e converte essa tensão aumentando para cima para cumprir com o que precisa aqui. Pode ser ele? Veja, senhores, ele está em paralelo? Vocês me dizem. Ele está em paralelo com o GND? Esse componente aqui está ligado no GND? Tá, senhores. Ó, ele está ligado no GND por essa balde solda. Pela balde solda de número 16 ele está interligado ao GND. Pela balde solda de número 27 ele está interligado ao GND. Por essas duas baldes solda ele está interligado ao GND. Então ele também está em paralelo, ele pode colocar a malha em curto. Mas nesse caso o que eu fiz? Qual que seria o melhor procedimento? Levantar esse componente aqui muito cedo, né, senhores? Sem testar nada. Então o que a gente faz? O mais fácil. Levanta a bobina. Pronto, agora eu quero que vocês entendam isso daqui. Vamos levantar a bobina? Vamos levantar a bobina. Pra quê? Vamos levantar a bobina. Pra quê? A partir do momento que a gente tirar essa bobina daqui, aumentar essa borracha. A partir do momento que a gente tirar essa bobina daqui, veja o que acontece. Eu vou ficar com uma balde de solda aqui, onde tinha soldado a bobina, e outra balde de solda aqui, onde tinha soldado o outro lado da bobina, certo? Virou um rolo aqui. Ok. Então vamos apagar essa bobina. E daí eu vou ficar aqui com uma balde de solda aqui. E com uma balde de solda aqui, senhores. Então eu venho com o meu multímetro em escala sonora e faço o teste. Uma ponta do multímetro. Aqui no GND da placa. A outra ponta aqui nesse pad. Bipou? Não, aqui não bipou. Logo eu sei que daqui pra cá não tem problema. Então, meu capacitor não tá ruim e meu circuito integrado que tá pro lado dali também não tá ruim. Certo? Aí o que eu faço? Eu pego uma ponta no GND, a outra ponta nesse lado aqui e daí infinitamente.
me significa que meu problema está daqui para lá. E daqui para cá está tudo bem. Certo? Daqui para cá tá tudo bem. E daqui para cá eu tenho um problema. Logo, sabendo isso, eu não vou mexer, eu não vou colocar a mão de forma nenhuma no meu circuito integrado, que seria o 180. Não, o 1801. Não vou pôr a mão nele, de jeito nenhum. E eu acredito que seja o PMIC e não o Octo DC-DC. E sim, realmente é o PMIC, como pode ver, várias bobinas grandes em volta. Como podem ver, cenouras. Mas PMIC, PMIC PMI 632, enfim. Não é um Octa DC-DC. Ah, que pena. Enfim, eu já sei, senhores. Eu já sei, senhores, que dessa balde-solda pra cá, dessa balde-solda pra cá, eu não tenho problema algum. Porém, dessa balde-solda pra cá, eu tenho um grande problema. Então o que eu vou fazer, senhores? Agora que eu já arranquei essa bobina, eu sei que os causadores do meu curto nesse aparelho ou seria o C2741 ou seria o C2706, o próximo, ou seria o meu diodo Zener. Porém, eu não tenho esse diodo, então não é ele. Ou seria o meu capacitor C2741. O que eu vou fazer, senhor? Em vez de passar breu na placa, sujar toda essa placa, eu só tenho um componente, ó, um componente nessa malha, dois componentes nessa malha e três componentes nessa malha. Lembrando que o diodo DNC eu só tenho dois componentes, então o que eu vou fazer? Levantar o C2705, que é um capacitor. Então eu venho cá, C2705, eu acho que tá errado, não é o C2705, tá vendo? Não é o C2705, é o C2706. Eu venho aqui e levanto ele, levantei esse componente, aí venho aqui no pino 23, escala de bip, tá bipando? Tá bipando. Bom, então esse componente não tá ruim. O que eu vou fazer? Vou soldar ele de novo. Soldei ele de volta. Agora o que falta eu fazer? Levantar o C2741. Levantei o C2741. Venho aqui nessa balde solda, número 23. Coloco o multímetro e... exatamente isso, não faz barulho algum. Não bipa, não tem curto mais, o curto se foi, o curto se esvaiu. E daí eu ligo o celular, o que acontece? Então é isso, senhores. Agradeço a vocês aí. Espero que tenham entendido o diagnóstico. Se alguma dúvida ficou, se ficou alguma coisa que a gente possa responder, pode deixar aí que a gente vai estar respondendo todo mundo, beleza? E assim, não somos dono de toda a verdade, não somos dono da verdade absoluta. Estamos sempre aprendendo, né? Como eu disse, não sabemos tudo. Então é isso aí, senhores. Tamo junto, é nóis. E lembre-se, transcendendo a ignorância, alcançamos o conhecimento.